Jesus não queria dizer que eles usariam redes para pescar homens enquanto estivessem nadando. Que coisa mais estranha. Olá, estamos já na lição 11, uma lição que tem uma história bonita de quando Jesus ali chama então os futuros discípulos, né, para serem pescadores de homens. E essa lição, ela é interessante porque ela traz alguns objetivos bem importantes para ensinarmos para as crianças. Primeiro, que Jesus nos chama para sermos seus amigos. A criança pode sentir, deverá sentir, que ela pode ajudar Jesus e ser amiga dele. Responder procurando maneiras de ser uma ajudante de Jesus. E saber que Jesus deseja que sejamos seus amigos e seus ajudantes. Bem, para a atividade prévia, você pode fazer algumas coisas bem legais. Primeiro, você pode então levar essas redinhas, né? Para que você coloque peixes dentro. Você pode colocar peixes de EVA, por exemplo. E uma ideia é você colocar nos peixes, por exemplo, aqueles imãs. Você cola imã no peixe e entrega para as crianças varinhas. Podem ser varinhas de pescar ou pauzinhos, se você não tiver varinha. Cole imã também na ponta dessas varinhas, com cola quente, por exemplo. E ali então você poderá fazer que as crianças pesquem os peixes. Coloquem os peixes, talvez em água complicada, porque elas se molham, né? Você pode colocar em cima de um TNT azul, os peixinhos ali espalhados no meio da sala. E ali então permitir que elas pesquem esses peixes, elas vão amar. Voltando à rede, você pode também, depois que elas pescarem ali vários peixinhos com as varas, você vai explicar que naquele momento os discípulos usavam as redes para pescar, porque eles pescavam grandes quantidades de peixes para poder vender e comprar depois roupa, alimento. Esse era o trabalho deles. E daí então, depois que você colocar os peixes, se você conseguir uma redinha dessa bem grande, você pode então pedir para as crianças ajudarem, né, a puxar os peixes ali na rede que está bem pesada, lembrando então o momento da história, ok? Antes de iniciarmos a história, nós vamos lembrar com elas o verso da semana passada. Na semana passada, estudamos a história do milagre, né, do suco de quando Jesus transforma a água em suco de uva. E o verso para memorizar era: cante de alegria, Isaías 54, 9. É isso? Gente, deixa eu ver se eu decorei, peraí. Também tem que ver se eu decorei, né? Isaías, deixa eu ver. Isaías 52, 9, olha só, errei. Isaías 52, 9, cante de alegria. E o verso dessa semana é: vocês são meus amigos, João 15, 14. Vocês são meus amigos, João 15, 14. Eu gosto de usar o verso da semana sempre no final da história. Depois que fizemos atividades preparatórias e entramos na história, aí então, ao final da história, a gente fala então com eles o verso para memorizar da semana, ok? Vamos então à história. Bom, antes de você iniciar a história, você poderá fazer um barco com fita crepe no chão para que as crianças entrem no barco em um momento da história. Ou, quem sabe, você tenha uma caixa de papelão bem grande que caibam todas as crianças, ou algo que represente um barco para elas entrarem. E nós vamos iniciar a história dizendo o seguinte: que Jesus gostava de contar histórias. Quem gosta de ouvir histórias? Nós gostamos muito de ouvir boas histórias. E certa vez, André estava ali, ouvindo Jesus falar. E André gostava de ouvir Cristo falar. André era um pescador. Vocês sabem, crianças, que hoje em dia os homens usam varas para pescar. Mas naquele tempo André não usava varas. Ele usava redes de pesca, porque eles pescavam grandes quantidades de peixe. Ele tinha que pescar muito peixe para depois vender e comprar roupas, alimento. Era o trabalho dele, era o sustento dele. André era um pescador. E nesse dia ele estava ouvindo Cristo falar.
quando ele ouviu algo muito especial. Aquilo realmente era uma boa notícia. André ficou tão emocionado com o que ele ouviu de Jesus que ele foi correndo contar para o seu irmão Pedro. E Pedro também ficou encantado com aquilo que André disse para Pedro. Vocês sabem o que foi que André ouviu de Jesus e depois contou para o seu irmão Pedro? E aí, nesse momento agora, você vai fazer as crianças ficarem em círculo, ou quem sabe uma do lado da outra, para que você fale para a primeira criança: Jesus ama você. Bem baixinho, para que as outras não escutem. E assim como um telefone sem fio, cada criança vai falar a mesma coisa até chegar à última criança, sem contar. E aí, então, a última criança vai dizer o que ela ouviu, né, da anterior, para então saber o que foi que André ouviu de Jesus e depois contou para o seu irmão Pedro. Pouco tempo depois, André e Pedro estavam consertando as suas redes. Eles haviam trabalhado a noite inteira pescando e estavam ali arrumando as suas redes. Então Jesus chegou e ele queria contar mais histórias para todo aquele povo que seguia ele e estava ali na praia. Então Jesus subiu no barco de André e Pedro e ali então ele pôde falar melhor para todo aquele povo que estava ali. Depois então Jesus pediu para que André e Pedro subissem novamente ao barco e jogassem as suas redes, mas era dia já. E eles sabiam que durante o dia não se pescava peixes, eles pescavam durante a noite. Mas mesmo assim, então, eles levaram o barco mais para o meio da praia e então jogaram as suas redes no fundo do mar. E aí então, sabe o que aconteceu? E aí então agora você chama as crianças que já estão dentro do barco. Quando você disser para elas que Jesus pediu para que eles entrassem no barco, elas também podem vir entrar. Então você vai jogar as redes, colocar os peixes ali e elas vão fazer de conta que estão puxando aquelas redes, né, bem pesadas, cheias de peixe. Estava tão pesada a rede, tão pesada, que André e Pedro chamaram seus amigos do barco vizinho, Tiago e João. Venham ajudar, está muito pesado aqui. E então eles vão puxar as redes cheias de peixes agora. Finalmente, as redes e todos os peixes estavam divididos em 2 barcos. Então Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João e disse a eles algo muito especial. Sim, Jesus fez um grande milagre naquele momento, mas ele tinha algo muito especial para dizer àqueles homens. E ele disse para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas Jesus não estava dizendo a eles que eles iriam pescar homens com suas redes enquanto estivessem, por exemplo, nadando na praia. Não, isso seria muito estranho. Jesus queria dizer que faria deles pescadores de homens, no sentido de falar de Jesus para outras pessoas. Eles também seriam usados por Deus para alcançar corações com a palavra de Deus e o amor de Deus quando falassem. Jesus tinha 12 discípulos e esses discípulos foram chamados para ser amigos de Jesus. Nós ajudamos as pessoas quando somos amigos de Jesus, falando do amor de Deus para elas, falando do plano de Deus para elas. Assim como Jesus chamou aqueles 4 homens e depois todos os outros para serem seus amigos, falando dele para as pessoas, para que outras pessoas também conheçam do amor de Jesus, ele também chama a mim e a você para sermos amigos de Jesus e falarmos dele também para as outras pessoas. Quem aqui deseja ser amigo de Jesus? Amém! Eu também quero ser. E agora, no final da história, você reforça o verso para memorizar. Vocês são meus amigos. João 15:14. Vocês são meus amigos. João 15:14. E depois, então, vamos entregar para eles mais uma atividade onde nós vamos frisar de que maneira podemos ajudar as pessoas. Falando de Jesus e também podemos ajudar colaborando, trabalhando com as pessoas em casa, ou na igreja, ou na escola. E a atividade propõe que você entregue para elas umas roupinhas feitas de papel, onde elas vão pintar
Elas vão pintar e recortar. E depois você vai entregar para elas envelopes, onde elas vão guardar essas roupinhas pintadas e recortadas dentro do envelope e levar para casa e colocar ali, quem sabe, no quarto. Vai ser um estímulo para que elas arrumem o quarto, guardem suas roupas, ajudem com as tarefas de casa. Vai ser bem legal. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.